Olá, olá! Voltei com mais um capítulo a respeito do poder do agora, o que eu venho aprendendo nesses grupos de estudo. O capítulo de hoje é o capítulo 4, Estratégias da Mente para Evitar o Agora. E ele começa falando a respeito da ilusão central, a perda do agora. Lembra que a gente já falou que mente e tempo são coisas inseparáveis, né? E aqui, quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de passado e de futuro. Então, o que o Eckhart chama dessa ilusão central é a própria desconexão que a gente acaba ficando, se fica muito identificado com a mente, fica gerando passado e gerando futuro. É o que ele chama de tempo psicológico, lembra? É isso. Então, assim, não é que a gente tem que abrir mão de passado e de futuro, não é que a gente tem que abrir mão de relógio, não tem que abrir mão disso, né? A gente tá aqui numa vida manifesta, concreta, material também. Então, a gente continua precisando seguir um calendário, usar um relógio e cuidar de se sintonizar com o meio onde a gente vive. Mas o que a gente não deve fazer é ficar vivendo com a nossa energia ou de passado ou de futuro. A gente precisa se concentrar no que está acontecendo aqui agora. Não criar o tempo psicológico, né? Mas viver no presente. É aquela história de que alguém fez alguma coisa para você e você fica maquinando qual que é o troco que você vai dar, qual que é a resposta que você vai dar, o que você vai fazer, como é que eu vou fazer determinado projeto, como é que eu vou entregar alguma coisa e não tira aquilo da tua cabeça a ponto de perder o sono, sabe? Essa é a ilusão central. É essa desconexão que a gente tem do que eu preciso para esse momento, né? É assim que o Eckhart trata. E ele chama esse estado de viver no tempo psicológico como um grau de inconsciência. E aí a gente já emenda no próximo tópico, que ele fala a respeito da inconsciência comum e da inconsciência profunda, né? Então, a inconsciência comum é esse estado que a maioria das pessoas, a gente, né? Eu me incluo nessa maioria das pessoas, costuma ficar, né? De estar pensando no que já foi ou de estar pensando no que ainda vai ser, né? De não conseguir mergulhar na presença ainda. Então, esse é um estado de inconsciência normal, que ele chama de inconsciência comum. É como aquele zumbido de um ar-condicionado velho, barulhento, assim, que tá lá. Você continua a tua vida, mas tá lá. Só a hora que desliga, que você se dá conta, fala, nossa, que alívio, né? Não tava bom. Então, quando você faz um minutinho de silêncio no teu dia, entre uma atividade e outra, você vai sentir esse alívio. Esse alívio é o alívio de quem parou de viver nesse lugar e que veio para esse lugar aqui. Isso é que o Eckhart está chamando de inconsciência comum. Quando ele fala de inconsciência profunda, é um outro estado de inconsciência onde fatores externos geram na pessoa uma condição interna muito mais profunda, mais grave, de raiva, de revolta, de tristeza, de inconformismo, de não aceitação. Vocês já viram onde vai parar, né? Então, assim, esse estado de inconsciência profunda é essa inconsciência comum amplificada, de forma que a maneira como a pessoa lida com os acontecimentos externos gera muito sofrimento interno, né? Qual que é a proposta? Assim, enquanto a gente estiver num estado de inconsciência comum, aproveita para treinar. Aproveita para treinar a mente a ficar concentrada aqui e agora. Aproveita para você treinar a sua presença. Como isso é um hábito, quanto mais a gente pratica, mais apto a gente vai ficando. No momento em que acontecer alguma situação externa que está sujeita a gerar esse tipo de revolta, a pessoa já tem uma estrutura e uma presença maior, uma calma maior para lidar com a situação. E não necessariamente ela vai entrar nesse estado de inconsciência profunda. Lembra do capítulo da introdução lá, né? E de alguns exemplos que ele dá ao longo do livro, que assim, tem gente que desperta numa trombada, né? Acontece uma coisa muito séria na vida e a pessoa se dá conta, né? Nossa! E
desperta e ilumina, né? O subtítulo desse livro é um guia prático para a iluminação espiritual, né? Então, assim, às vezes tem gente que faz, né, esse acordar, esse despertar numa situação de maior impacto, né? Mas não é assim com a maioria das pessoas, né? Com a maioria das pessoas é com o hábito, é com a prática. E é isso que ele propõe, né? Que para você medir o grau da sua consciência, é para você prestar atenção como é que você lida nessas situações que dão uma chacoalhada. Próximo tópico se chama O que eles estão buscando? E é baseado num texto do Jung a respeito dos indígenas olhando para o homem branco. Eles se perguntavam o que eles estão buscando. O que esse povo precisa que eles não param quieto? De onde vem essa necessidade constante de estar sempre buscando alguma coisa? O Jung diz que esse comportamento que já existia se intensificou com a Revolução Industrial. Se consolidou na era industrial e, ao meu ver, só veio aumentando na era da informação, né? Que a gente está aí sujeito a uma quantidade de informações disponíveis o tempo todo, não necessariamente todas elas com um conteúdo relevante para a nossa vida, e que a necessidade de você trabalhar essa presença se torna ainda muito maior, né? Então, se antes a gente estava falando de uma questão do âmbito individual, aqui o Jung e o Eckhart Tolle estão falando a respeito do âmbito coletivo, dessa disfunção coletiva, da gente estar desconectado com o agora. E o próximo tópico, simples assim, dissolvendo a inconsciência comum, esse estado de ausência do momento presente, né, do agora, é da gente praticar a observação, né, observando. Se a gente consegue dissolver essa inconsciência comum, vendo a nós mesmos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, observando tudo que está se passando. Agora ele vai falar a respeito de libertando-se da infelicidade. Então, além de observar, sentir, prestar atenção no que está sentindo e se perguntar se precisa mesmo. Porque situações desagradáveis estão sujeitas a acontecer o tempo todo. A questão é a gente não se identificar com elas, né? Eu lembro do Karnal, Leandro Karnal, falando a respeito de passar alguém na rua assim, virar e chamar ele, ei, careca, né? Ele vai falar, sou mesmo, né? Pronto, acabou, né? Tá bom, isso aí tá identificado com o cara, ele é careca mesmo, vamos falar da outra coisa. E se ele não fosse careca? Assim, bom, não sou careca, não é pra mim, pronto, passou também, né? A gente pega muitas coisas pra gente e isso gera sofrimento. E aí, saindo do âmbito individual de novo, indo para o âmbito coletivo, a gente não gera sofrimento só pra gente. Quando a gente se sente dessa forma, com raiva, com revolta, com tristeza, com dor, a gente emana isso. As pessoas que estão em volta da gente, elas percebem isso também. Elas podem não sentir a mesma coisa, mas elas estão ali precisando lidar com aquilo também. Né? E vamos, né? Sai da família, vai para o coletivo, vai para o planeta. A pergunta é o quanto que você está contribuindo para o astral disso tudo aqui melhorar. Então, é importante a gente começar a aprender, a aprender a lidar melhor com essa questão do sofrimento e parar de se identificar tanto com ele. A gente colaborar para esse passo que o planeta está dando, né? E aí, nessa sequência, o Eckhart já começa a falar: onde quer que você esteja, esteja por inteiro. E ele propõe, por exemplo, quando está com preguiça. Vai lá e deita no sofá, sabe? Mas vai de verdade. Não vai com culpa, não vai com a cabeça pensando o que você devia ter feito, o que você ainda tem que fazer. Vai lá, fica 5 minutos, que seja. Mas vai por inteiro. Vai de verdade. Que isso gera muita saúde pra gente. Ele fala que esse excesso de passado na nossa mente é o que causa envelhecimento.
Envelhecimento é excesso de passado. Olha lá, né? E que assim, esse lugar da gente não querer estar de verdade por inteiro no momento presente é o contrário de prosperidade. Significa que eu não quero isso que eu já tenho e eu quero só aquilo que eu ainda não tenho. Isso é o contrário de prosperidade, né? Então, ele propõe para que a gente se lembre que tudo isso que se apresenta no ambiente externo, que é a situação de vida e não a vida de verdade, que essa situação toda impermanente que se apresenta, ela é instável, mas que aqui dentro, porto seguro, e que já é tudo perfeito, do jeito que tem que ser. Então, quanto mais a gente se conecta com o estado de presença, mais a gente sente essa força. Não quer dizer que não é mais para ter plano, não é mais para ter objetivo. Ele vai falar isso todo capítulo. É para ter, sim, tenha, é legítimo, pode ter. Mas você não vai depositar a tua felicidade lá, na hora que você resolver o seu objetivo. Você vai depositar a tua felicidade aqui, com você. E aí, na sequência, já vem o tópico, o propósito interno da nossa jornada de vida, onde ele fala que alcançar esse resultado não é o mais importante, né? Dos propósitos externos, todos eles estão fadados ao fracasso. Tudo que é externo está sujeito além da impermanência. Um dia vai acabar. Isso também passará, sabe? E que quando a gente consegue se conectar com esse propósito interno, que é a presença, que é a conexão com o ser, em mim e no todo, que essa jornada passa a ser uma aventura. Esse objetivo, esse propósito passa a ser um jogo, onde tem hora que tá legal, tem hora que não tá tanto assim, e que a gente vai se ajeitando, a gente vai mudando e a gente vai redesenhando. Vira uma aventura e não um compromisso com a sua própria identidade. Algo que fique tão pesado, que fique tão denso, tão difícil de lidar, né? E que não é porque eu falhei nesse propósito externo que o interno está desajustado. E também não é porque eu tô conectada com o meu eu superior, com o meu ser essencial, que todos os propósitos externos vão dar certo. Não é assim. Não é assim, não tem mais isso de dar certo quando você está conectado internamente. O que tem é o jogo, é a aventura. É buscar primeiro o reino de Deus, é a hierarquia das coisas. Esse alinhamento interno vem em primeiro lugar. E aí, para fechar, se ainda tá difícil se conectar com o momento presente, porque tem muita coisa do passado assombrando essa mente, precisando ser trabalhado, precisando ser limpado. De novo, a recomendação é a mesma, você não precisa voltar lá no passado. Sente aqui agora o que isso está gerando em você, o que foi dito, que experiência foi essa que você viveu lá no passado, o que ela está te gerando agora. Vai pelo seu sentir. É o seu sentir que está te dizendo qual que é o momento que precisa ser trabalhado agora, em que aspecto aquela determinada questão está influenciando você nesse momento. Se precisa trabalhar, vai pelo sentir, trabalha, mas vai focada naquilo que você tem hoje. A frase é: o passado não consegue sobreviver diante da nossa presença. O passado só consegue sobreviver na nossa ausência. Semana que vem eu volto com o capítulo 5, o estado de presença. Ele vai falar um tanto a respeito desse lance de sentir, de respirar, de se conectar com o corpo. Assim, show de bola. Falou? Isso aí.